Salmo 126, da palavra de Deus, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Cremos, Pai, na Tua palavra. E esta noite queremos mais uma vez receber do Senhor o alimento verdadeiro, a Tua palavra, o pão que desceu do céu para nos alimentar. Fala conosco essa noite, Senhor, fala ao nosso coração, aquilo que precisamos ouvir para mudar a direção da nossa vida, Pai. Só a Tua palavra tem esse poder, e o nosso interesse é ouvi-la, não a doutrina dos homens, não as filosofias do mundo, mas sim a palavra que sai da Tua boca, Senhor. Fala ao nosso coração, supre esta nossa necessidade, e eu te peço, usa-me, Pai, esta noite, como um instrumento do Senhor, e para isso eu preciso da unção, do poder do Espírito Santo, para que debaixo deste poder a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Quebra as barreiras, Pai, as distrações, tudo aquilo que quer impedir o que o Teu Espírito deseja fazer em nossos corações. Eu te peço isso com os meus irmãos em oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um salmo que somente a sua leitura já traz alegria ao nosso coração. São palavras de grande beleza, ditas aqui pelo salmista. Mas o que eu queria era entender junto com você o contexto desta passagem, o contexto no qual estas palavras foram escritas, e fazer um paralelo desse contexto com a nossa vida, trazer esse texto para a nossa realidade. Porque este salmo, o salmista está retratando a realidade do povo de Israel no momento seguinte à libertação que eles experimentaram. A libertação que os fez voltar de Babilônia para ocupar novamente a terra prometida que tinha sido deixada por eles por causa do exílio, dos 70 anos de exílio que passaram longe deste lugar, a sua terra natal. E é nesse contexto que este salmo foi escrito, mostrando a alegria de voltar, de restaurar, de reconstruir tudo aquilo que o Senhor estava dando àquele povo. Então eles estavam nesse momento, num momento de grande expectativa, de grande alegria, porque experimentavam uma liberdade que foi sonhada durante 70 anos, o tempo que durou aquele cativeiro, aquela escravidão. 70 anos você sonha com alguma coisa, com um objetivo, com um propósito, e agora você está realizando. Está diante dos seus olhos aquilo com que você sonhou durante toda essa geração. Alguns até morreram no cativeiro e não puderam ver este sonho realizado. Mas estes que estão agora voltando para a sua terra, estavam vivendo a realidade retratada aqui neste salmo, depois desses 70 anos de cativeiro. Mas, como eu disse, eu quero fazer um paralelo disso com a nossa vida, para trazer para a nossa realidade, para aqueles que experimentaram conversão em Jesus Cristo, para aqueles que experimentaram novo nascimento. Se pensarmos muito bem, vamos ver que há um paralelo entre a nossa situação depois da conversão com a situação do povo de Israel depois da libertação. Eles estavam experimentando libertação, mas todo aquele que se converteu verdadeiramente também experimentou libertação. Libertação de quê, pastor? Dos pecados, da vida de prisão na qual nós vivíamos antes de conhecer a Cristo.
A Bíblia chega a comparar essa vida anterior ao conhecimento de Cristo com morte. Diz a palavra de Deus que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, aprisionados naquela vida de pecado, até que o encontro com Jesus, o render-se a Jesus, nos proporciona a libertação, o perdão dos nossos pecados e uma oportunidade de reconstruir a nossa vida, para viver uma realidade completamente nova que o Senhor escolheu para nós. E é isso que esse povo está experimentando. E este salmo relata o que ocorre após a libertação. E esse relato é um relato bem parecido com aquilo que ocorre conosco, depois que somos libertos por Jesus Cristo. Vamos então olhar para esse salmo e trazer essas palavras para a nossa realidade. Primeiramente, do versículo 1 até o versículo 3, esse texto vai falar do resultado da libertação. Veja o versículo 1. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião, Jerusalém, ficamos como quem sonha. Jerusalém foi destruída, foi devastada, e agora será reconstruída. O povo poderá voltar a habitar nela. Então, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, restaurando aquela cidade, restaurando e restituindo a sua população, o que está acontecendo no coração de cada um deles? Ficamos como quem sonha. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, não foi esse o estado que nós ficamos quando nos convertemos? Você lembra do dia seguinte à sua conversão? Ou talvez do dia em que você se rendeu a Jesus? Como foi aquela semana que você passou depois dessa experiência? Depois que você se entregou para Jesus, se rendeu a Cristo, você não ficou um pouco como quem sonha? Eu, pelo menos, fiquei. E eu tenho visto muitos testemunhos que são exatamente iguais. Nós, depois da nossa conversão, experimentamos uma paz, experimentamos uma alegria, esquecemos dos problemas, esquecemos das dificuldades da vida, porque ficamos exatamente como esse texto diz, como quem sonha. Eu chego a dizer que nós nos tornamos um pouco como crianças. Depois que você se converte genuinamente, eu não estou falando de experiênciazinhas que alguns têm aí, que não é conversão, mas uma conversão verdadeira é acompanhada por esse estado de espírito, por essa alegria que chega a ser infantil. Nós compartilhamos com todos aqueles que nos cercam a alegria que estamos sentindo no nosso coração por causa desta libertação. E eu acho essa expressão usada aqui pelo salmista muito boa para retratar isso. Ficamos como quem sonha. Parece um sonho que estamos realizando, um sonho maravilhoso. Esta é a circunstância, a alegria desse primeiro amor, como alguns dizem, não é? Como alguns chamam essa experiência de conversão, que é tão grande que se torna incontida. Logo depois que você se converteu, pelo menos foi assim comigo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu não queria guardar aquilo para mim mesmo, eu não queria ficar com aquilo restrito ao âmbito do meu coração. Eu queria compartilhar. Eu cheguei no trabalho, eu queria falar com as pessoas o que aconteceu comigo, eu queria dizer para os outros como era bom servir Jesus, como era bom me render a Cristo e confiar nele. Não foi assim contigo? Uma alegria incontida na qual ficamos experimentando esta mesma sensação que aquele povo teve de voltar para aquela terra depois de 70 anos de cativeiro. Ficamos como quem sonha. Versículo 2, continua o texto dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu vejo também neste versículo um retrato do que aconteceu conosco. Porque eu disse para você, após a conversão, você fica assim. Você louva a todo momento. Foi assim contigo ou só foi comigo, irmão? Foi com você assim? Você louvava em qualquer lugar que você ia? Você andava no ônibus louvando. Chegava no trabalho louvando. Você ligava o radinho no trabalho, era na rádio evangélica. Era assim com você? Era louvor.
era alegria, era júbilo, a tua boca só proferia boas palavras, né? Só proferia louvor ao Senhor, exatamente como aquele povo está sentindo. E o versículo 2, na segunda metade, diz que entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A mesma coisa. Os vizinhos, os parentes, as pessoas que nos conheciam antes e depois nos viram após a conversão, a primeira coisa que disseram foi que a gente estava estranho, né? Disseram que nós estávamos meio estranhos, mas reconheciam que alguma coisa boa e grande o Senhor tinha feito por nós. Reconheciam, eram forçadas a reconhecer que algo mudou na nossa vida e que mudou para melhor, por causa daquilo que estávamos expressando com a nossa própria existência. Então, entre todos que nos cercavam também, podiam dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque se espantavam com a mudança que Deus operou na nossa vida. No versículo 3 do Salmo, diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós, no início da nossa conversão, tínhamos uma facilidade para reconhecer os benefícios de Deus sobre a nossa vida. Reconhecíamos a razão da nossa alegria. Reconhecíamos as bênçãos mínimas que seja, que Deus nos dava, nós nos alegrávamos e louvávamos ao Senhor e reconhecíamos realmente grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O resultado é que nós nos tornamos pessoas mais alegres, pessoas mais leves, pessoas cheias da paz de Cristo. Esse é o resultado da nossa conversão. E foi um pouco disso que aquele povo experimentou quando pôde voltar a Jerusalém depois de tantos anos de escravidão e de cativeiro. Nossa alegria é restaurada, porque agora temos um motivo para nos alegrar. Estamos livres do pecado. Estamos livres da opressão maligna que governava a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, esta foi a situação de cada um que se converteu verdadeiramente. Mas a partir do versículo 4, o texto traz uma palavra que também se aplica muito bem à nossa situação pós-conversão. O versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Restaura a nossa sorte. Algum, olhando para esse texto de uma forma distraída, de repente pensa que é um pouco incoerente. Ora, se Deus fez isso tudo, se eles já estão felizes, se eles já estão contentes com tudo aquilo que receberam, como pedir ainda a Deus que a sorte seja restaurada, se na verdade já o foi? Já estão agora de novo na terra que perderam, já estão de novo naquela cidade, mas agora precisavam de restauração. O clamor é: restaura, Senhor. Irmãos, todos nós que nos convertemos, normalmente passamos muitos anos, talvez não 70 anos como eles passaram na escravidão e no cativeiro, mas passamos muitos anos na vivência do pecado, passamos muitos anos no erro, no engano, e depois da conversão, apesar de toda a alegria que possamos experimentar, necessitamos de restauração. Por que precisamos de restauração? Porque algumas coisas foram destruídas na nossa vida, nos anos de cativeiro, de escravidão, de pecado que nós experimentamos. Quem aqui já teve uma vida de pecado sabe do que eu estou falando. Você estragou muita coisa na sua vida antes de se converter. E agora, com a conversão, Deus te restaura. E você precisa de restauração. Era a situação que eles iriam encontrar em Jerusalém. 70 anos, uma cidade abandonada. Você acha que você vai voltar para essa cidade e vai encontrar tudo bonitinho do jeito que você deixou? Vai encontrar a sua casinha lá, fechadinha, guardada, sem poeira, sem nada? Vai encontrar tudo bonitinho da forma que você largou? Evidentemente que não. Então, mesmo voltando, haveria um trabalho muito grande agora de reconstrução. Um trabalho muito grande, exaustivo, de restaurar tudo aquilo que o tempo corroeu, tudo aquilo que o abandono produziu naquela cidade.
Assim as áreas da nossa vida. O texto diz, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. E as torrentes no deserto do Neguebe, elas tinham esse processo que anualmente sucedia. Nos tempos de calor, elas secavam, e nos tempos de inverno, quando vinham as chuvas, elas voltavam a jorrar água. Então há uma restauração que é pedida pelo povo. Restaura, Senhor. Da mesma forma que essas torrentes também, apesar de secas, apesar de agora completamente secas, se restauram quando chegam as chuvas, que o Senhor também nos restaure da mesma forma. Que ao entrarmos naquela cidade desolada e destruída, nós possamos novamente torná-la habitável, torná-la limpa, decente. Assim a nossa vida, irmãos. Quando nós nos convertemos, a gente perdeu muita coisa. Depois de tantos anos de escravidão na vida de pecado, você também abandonou muitas áreas da sua vida. Você abandonou muitas coisas importantes na tua vida. Você viveu no pecado e deixou de lado, foi relaxado com muitas coisas. E pela tua ausência, muitas coisas foram também prejudicadas. Porque no momento em que você passou sob o domínio do mal, você deixou de cuidar de várias áreas da sua vida. Isso aconteceu com todos nós. Então, depois da conversão, também necessitamos de restauração. E aí a gente pode depois perceber, então, que muitas áreas da nossa vida estão em ruínas. E a gente só percebe isso depois da libertação. É a impressão que aquele povo tem ao ser liberto. Primeiro, a alegria. Vamos voltar para casa. Depois de 70 anos, o sonho vai se realizar. Que alegria! Mas ao chegar em Jerusalém, o que encontram? Uma cidade devastada, uma cidade em ruínas. Assim é a nossa vida. Você, depois de tantos anos no pecado, tem a graça de se encontrar com Jesus, de se render a Ele, de ser perdoado dos seus pecados, mas de repente, por causa desta luz de Cristo que você recebeu, você começa a enxergar as áreas da sua vida que estão em ruínas, que foram devastadas por causa do pecado. E aí você precisa, a partir desse momento, iniciar o processo de reconstrução, de restauração. E isso só acontece depois da conversão, irmãos. Porque enquanto estamos no pecado, estamos cegos, não conseguimos enxergar as nossas próprias misérias, as nossas próprias ruínas. A pessoa que não está com Cristo, ela em alguns momentos acha que está muito bem, acha que a sua vida vai muito bem, mas quando ela se converte de verdade, ela então começa a enxergar perfeitamente, e ela vê quanto mal ela fez a si mesma, quantos prejuízos ela causou, quantas áreas da sua existência ela arruinou com o seu próprio comportamento. Mas só a conversão dá esta visão, é só esse retorno que pode dar essa visão para o ser humano. E eu falo de coisas simples que talvez você tenha passado na sua vida. Quantos antes da sua conversão não destruíram a sua própria família? Não destruíram o seu próprio lar, com adultério, com traição, com abandono, com desleixo, com relação às coisas da tua própria casa, por falta de relacionamento bom dentro do lar, por ser uma pessoa difícil, por ser uma pessoa arrogante, violenta, todos os defeitos que o pecado nos deu. E agora você se converteu. Você acha que vai chegar no seu lar e todo mundo vai te receber de braços abertos? Não vai ser assim. Você precisará restaurar tudo aquilo que você mesmo destruiu, na ignorância do teu pecado e da tua escravidão. Por isso, o pedido deles, restaura, Senhor, agora a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Porque você que se converteu agora tem que restaurar a sua família. Você agora tem que corrigir os erros que você mesmo cometeu. Você tem que consertar as coisas que você mesmo quebrou. E isso é necessário, isso realmente envolve trabalho. De repente, no seu trabalho, você também deixou brechas. Na tua vida profissional, você cometeu coisas muito erradas, provocou uma ruína profissional.
Depois da conversão é que você percebe isso. Você construiu uma imagem de desonestidade. Você construiu uma imagem de uma pessoa desleixada. Ninguém quer te dar emprego por causa disso. Ninguém confia em você. Então, depois de convertido, apesar da alegria da conversão, você precisa agora de restauração na sua vida profissional, como o exemplo que eu estou dando aqui a você. Você precisa de restauração, às vezes, na sociedade. É o caso daqueles que foram criminosos, que cometeram crimes dos mais diversos, não é? Que agora têm má fama, que já foram prisioneiros. Depois que se convertem, você acredita na conversão de uma pessoa assim? De um bandido, de um traficante, de um prisioneiro? Eu acredito. Agora, depois da sua conversão, você acha que é fácil? Você acha que todo mundo vai acreditar que ele se converteu? Você acha que todo mundo vai dar emprego para ele? Todo mundo vai recebê-lo de braços abertos? Nem a família, às vezes, acredita. Então, mais uma vez, essa pessoa tem que restaurar, precisa de restauração, restaurar a confiança que ela perdeu de todas as pessoas, a má fama que ela construiu. Irmãos, nos nossos dias de pecado, nós construímos uma má fama, que às vezes vai nos acompanhar por anos e anos. A pessoa vai passar anos sendo apontada ainda na rua, mesmo já sendo perdoada por Deus, mesmo já sendo salva, mas vai viver anos e anos sendo identificada com a má fama que ela mesma construiu nos tempos de pecado. Então ela agora precisa de restauração, sem falar as marcas que você fez no seu próprio corpo. Você agora se converte e de repente o teu corpo está todo marcado da vida de pecado. Você está cheio de tatuagem, está cheio de piercing, está cheio de marcas de doença, de coisas que você produziu com a bebida, teu fígado está destruído, teu nariz na carne viva de tanta cocaína que você cheirou. Não acontece isso, irmão. O corpo da pessoa está completamente marcado, sem contar com as perversões, com os vícios que ela adquiriu no meio do caminho. Jesus liberta de tudo isso. Mas ela ainda é marcada por tudo isso, e algumas marcas não saem, vão acompanhar essa pessoa para o resto da sua vida. Então ela precisa de restauração, como está dizendo esse texto. E o que é necessário nessa hora? Veja, ao chegar em Jerusalém, o principal Deus já havia feito, a libertação, proporcionar o retorno, mas agora no verso 4, eles ainda se voltam a Deus e pedem: restaura, Senhor, a nossa sorte. Por isso eu creio que se você se encaixou em algumas dessas coisas que aqui foram ditas, ou em outras que o Espírito Santo lembrou a você, a solução é a mesma. Peça a Deus, ore a Deus e diga: Senhor, restaura a minha vida. Restaura as áreas que eu mesmo, com as minhas próprias mãos, destruí no meu tempo de pecado. Embora eu ainda viva a alegria da tua salvação, Pai, eu preciso de restauração nessas áreas que eu mesmo destruí na minha própria vida. E veja como uma torrente. E a ideia que você tem de torrente é algo de abundante, é uma água que flui de maneira abundante quando está cheia de água, não é? Porque uma torrente seca não produz nada. Mas o salmista pede: restaura, Senhor. Restaura da mesma forma que acontece com essas torrentes, que no período de chuva se enchem de água e de maneira abundante. Eu acredito que Deus pode restaurar a sua vida. Eu acredito que Deus pode te tornar melhor do que você um dia jamais foi. Eu acredito que Deus pode restaurar e ainda fazer algo melhor. Mas você precisa se conscientizar disso e pedir a Deus com toda a humildade a ajuda que você necessita para começar esse trabalho de restauração. E é sobre isso que fala o versículo número 5 do Salmo que lemos. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Semear com lágrimas. Por que semear com lágrimas? Porque agora
começou o trabalho de restauração. É agora que chegamos em Jerusalém que começou o trabalho de reconstruir esta cidade, de novo levantar as casas que foram derrubadas, queimadas, os bens, o patrimônio que foi perdido, e aí trazendo para a realidade da gente, você que pediu ajuda, Senhor, restaura a minha vida agora. Você tem que fazer a sua parte, e a sua parte é trabalhar, e trabalhar arduamente, irmãos. Como eu disse, alguns de nós que deixaram marcas profundas no seu corpo, na sua vida, na vida dos outros, não pense que será fácil, mesmo com a ajuda de Deus, reconstruir. Porque toda reconstrução dá trabalho, irmãos. Alguns dizem que é mais fácil derrubar e fazer tudo de novo do que reformar. Não é assim que se fala? Alguns dizem que certas coisas estão tão estragadas que não dá mais para remendar, para consertar, tem que jogar no chão e fazer de novo. E isso dá trabalho, irmãos. Isso é feito com muito choro, com muita lágrima. Usando o exemplo daquele que se converteu e teve a má fama no passado, ele vai chorar muitas vezes por ainda ser apontado pelos erros que ele já não comete mais, por ainda ser acusado pelos pecados que ele já deixou, mas ele vai chorar isso ainda. E não se iluda com isso, isso é uma realidade, queridos. Ainda vão olhar para nós nos acusando, mas é a hora de nós trabalharmos. Não importa do que nos acusam, vamos viver para restaurar nossa imagem. Vamos viver de uma maneira que ninguém tenha nada que dizer contra nós a partir de agora. Porque do passado sempre vão falar, do passado sempre vão falar e com razão. O problema é falarem com razão do presente para o futuro. Então essa é a hora de restaurar. E essa restauração é dura, é com lágrimas, é com sofrimento, é um trabalho árduo. Reconstruir uma terra que foi desolada é algo muito duro, muito difícil. Assim como trabalhar áreas da nossa vida que foram destruídas pelo pecado. É difícil, não é fácil. Áreas que você mesmo destruiu, é difícil agora que elas sejam trabalhadas por você. Esse é um trabalho de lágrimas. Este é o semear com lágrimas. Porque está semeando para o futuro. Como toda boa semente, ninguém semeia para hoje, irmãos. Nenhuma semente nasce no mesmo dia em que é plantada e já produz algum fruto. Isso é um trabalho de longo prazo. Não espere resultados imediatos. Não espere que tudo seja restaurado imediatamente. Quanto tempo você levou para destruir? Agora você quer que restaure num dia? Você levou anos e anos no pecado, arruinando tua vida. E agora você quer no dia seguinte esteja tudo bonito? Não, é hora de semear. E semear demora para colher, para receber o fruto, para aproveitar dele. É um processo muito, muito demorado, árduo e que às vezes exige lágrimas. Semear com lágrimas, como diz a palavra do Senhor. Reconquistar a confiança das pessoas, reconquistar a credibilidade dentro da tua casa, com os teus familiares, com os teus colegas de trabalho. Reconquistar o crédito. É difícil, meu irmão, isso se faz com lágrimas. Reconquistar uma pessoa que você ama, depois que você a traiu. Você acha que isso é fácil? Não é fácil. Em alguns casos até é impossível. Mas é um trabalho que tem que ser feito, nem que seja com lágrimas. Mas há uma promessa nesse texto, da parte de Deus, que é para o consolo dos nossos corações. Os que com lágrimas semeiam. Como é que vão ceifar? Com júbilo, com alegria. Vale a pena, irmão. Vale a pena trabalhar, porque o teu trabalho será recompensado. Vale a pena se esforçar para reconstruir, porque Deus vai abençoar o teu trabalho. Vale a pena você semear mesmo chorando, porque você vai receber a alegria da parte de Deus
é o que está escrito nesse texto. Veja o versículo 6, terminando o Salmo, diz que a alegria é certa, irmãos. Diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará como? Com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo o resultado daquilo que plantou, recolhendo o fruto que será colhido, irmãos. A recompensa, o texto diz, é certa. Ainda que seja difícil restaurar as áreas da nossa vida, eu e você não podemos desistir. A mensagem do texto é: trabalhe e a coisa vai funcionar, vai dar certo. Essa é a mensagem do salmista para aquele povo, que ia chegar depois de 70 anos numa terra e encontrá-la totalmente devastada e muito diferente do que eles deixaram. Mas o salmista está dizendo: não desista, plante, se esforce, mesmo que seja com lágrimas, pegue pedra sobre pedra derrubada e construa novamente, e você vai voltar com alegria. Você vai ver daqui um tempo, você vai ter o prazer de ver a restauração acontecendo. Peça ajuda a Deus, mas trabalhe, mas faça a sua parte, porque a vitória certamente vem do Senhor. A recompensa é certa e a colheita será sempre um momento de alegria, irmãos. Quando a colheita é boa, porque a semente foi boa, a colheita é sempre de alegria. Colheita ruim é aquela quando a gente semeia a semente ruim, aí a colheita é triste. Mas quando a semente é boa, aquilo que você vai colher é muito bom e vai trazer muita alegria para a sua vida. Então pensa nisso. Você foi liberto por Deus para restaurar. Você foi salvo por Jesus para restaurar toda a tua vida. E não pense que esse é um trabalho somente de Deus. Deus fará a parte dele, mas você fará a sua. Semeará, nem que seja com lágrimas, mas com alegria, você vai receber de volta a recompensa de todo o seu trabalho. Pode até haver uma área da sua vida que esteja em ruínas agora, mas se você trabalhar junto com Jesus, Ele vai te ajudar a restaurar isso. Ele vai te ajudar a mudar essa realidade. Eu creio nisso. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Restaura, Senhor. Para o teu louvor. Eu quero fazer uma oração por você. Por você que identifica, mesmo convertido, que há uma área na sua vida que precisa ser restaurada.
Você precisa da ajuda de Deus para restaurar algo que talvez o pecado tenha marcado e que ainda não foi completamente restaurado. Quero orar pela sua vida, quero orar junto com você, para a gente pedir a Deus, como pediu o salmista no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Se é contigo que Deus está falando, vem aqui orar junto comigo. Quero pedir a Deus pela sua vida. Se há alguma área para ser restaurada, eu creio que é hora de plantar para que você venha colher. É hora de semear, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja difícil, seja custoso, seja trabalhoso, mas é hora de trabalhar. É hora de semear para que você possa um dia colher com alegria, para que você possa um dia recolher os feixes com alegria no teu coração e saber que tudo foi restaurado por Deus. Não só salvou você, como completamente mudou e transformou a sua vida. E tudo se fez novo na tua existência. Mas se você se dispuser a fazer e a trabalhar, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, mas você vai pedir a Deus junto comigo: Senhor, restaura a minha vida, Pai. Restaura essas áreas que o Espírito Santo me mostrou, que eu preciso consertar. Os estragos que eu fiz, os erros que eu cometi, me ajuda, Senhor, a reparar essa noite. Fala com Deus agora, meu irmão. Fala com Deus, pede: Senhor, me ajuda. Me ajuda a restaurar a minha vida. Me ajuda a restaurar as pessoas que eu magoei, que eu feri, os erros que eu cometi, as oportunidades que eu joguei fora na minha vida de pecado. Pai, me ajuda agora a restaurar isso novamente, Senhor. Me ajuda a mudar, Pai. A mudar de uma maneira efetiva, meu Deus. De maneira que tudo seja ainda melhor do que um dia já foi. Pai, eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso. E eu me sinto impotente, mas eu te peço, me ajuda, Senhor. Restaura, Pai. Peça a Deus essa noite, mas se coloque à disposição de fazer, de trabalhar, de semear, ainda que seja com lágrimas. Mas eu sei que o Senhor vai te ajudar. Eu sei que Deus é poderoso para agir na tua vida, de modo que a restauração te torne muito melhor do que um dia você já foi. E é isso que eu te peço, Senhor. Abençoa teus filhos esta noite, Pai. Abençoa para que seja o início de uma restauração completa. Abençoa, meu Deus, para que tudo seja apagado, para que todo passado de pecado seja apagado. Eu te peço isso, meu Deus, junto com eles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Continua semeando a partir de agora. Esse foi o primeiro passo, mas continua trabalhando. E você vai um dia colher aquilo que você começar a semear hoje, esta noite, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar.
Glória ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração nesse lugar, Pai. Toda honra, toda glória ao Senhor nosso Deus. Aleluia.